Boa noite, boa noite, boa noite. Facebook, boa noite. Instagram, tudo bem com vocês? Deixa eu mexer minha câmera aqui, só mais um pouquinho. Boa noite, Facebook, tudo bem? Tenho feito lives simultâneas ultimamente, né? Boa noite, Cristiano, Luana, Flávia. Academia de Educadores, Edinha, boa noite. Adoro ter vocês aqui, meninas, todo domingo. Que bacana. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, Luana, Cris, pedagoga, boa noite. E lá vamos nós. Eu nem peguei meu livro, né, que eu vou sortear hoje. Que ele é meu, mas eu vou sortear um igual para quem participou aí. Boa noite, Eliane. Não vou pegar agora, porque senão não vai dar tempo, né? Eu vou sair daqui e deixar vocês sozinhos. Boa noite, Facebook. Tudo bem? Tem alguém aí? Me manda. Meu Facebook, eu estou com problema com ele. Feliz Dia das Mães. Obrigada para todas nós. Quem é mamãe aí, de alguma forma, né? Porque não só de filhos, às vezes nós não temos filhos, mas temos alunos, cachorrinhos, e aí por aí vai. O que vale é o sentimento materno. Muito feliz Dia das Mães para vocês também. Obrigada, Luana. Dorinha, boa noite. O Wilton Morato, boa noite, Wilton. Tudo bem? Facebook, eu estava no meu Facebook. Meu Facebook, eu estou entrando tanto pelo meu celular quanto pelo notebook e ele não aparece para minhas publicações. Tá limpo. Então, até mandei lá, tentando lá no Facebook resolver esse problema, porque eu não vejo as minhas publicações. Eu não sei se vocês estão vendo normalzinho. Obrigada, Cris. Para nós todas as mães, quem for mãe aí, se você também for, meu abraço. Meus filhos não tiram foto comigo, eles não gostam de foto. Então, eu fiz uma montagenzinha, tá aí, postada aí, de Feliz Dia das Mães. Eu vou pegando. Ô, Leandro, boa noite, professor Leandro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Maria, boa noite. Vera, boa noite. Então, eu tenho que pegar algumas fotinhas, assim, fazendo montagem. Eles só deixam eu tirar foto dia de aniversário e olhe lá. Oi, Camila, tudo bem? Boa noite. Deixa eu abrir meus slides aqui. Nossa, eu não tinha aberto. Ah, não, tá aberto já, Edilene. Oi, Edilene. Vamos lá. Hoje nós marcamos para falar de avaliação diagnóstica. É uma boa noite, Vera. Avaliação diagnóstica, né? Eu marquei aí para a gente falar. Estou compartilhando minha tela lá com o Facebook, porque no Facebook eu consigo compartilhar a tela melhor do que aqui. Boa noite, hoje feliz Dia das Mães a todos vocês, guerreiras. Obrigada, Leandro. Muito, muito obrigada para sua mãe também, né? Outra guerreira aí que cuida de você com tanto carinho, né? Foi um ano, uma comemoração das mães diferente, né? Os filhos que moram longe, não podem vir, as mães não podem ir, estamos todos aí mais reservadinhos, né? E é a vida, segue assim. Nós vamos falar de avaliação diagnóstica, certo? Ok, deixa eu ver. Ai, meu Deus, será que não salvou meu negócio aí? Então, eu coloquei lá que eu estaria sorteando um livro. Eu tô com os papéis, o nome de vocês aqui, ó. Já não tem muito, não. Vocês estão com sorte, ó. Tá tudo aqui dobradinho. Deixa eu ver se eu mostro sem derrubar, ó. Facebook, Instagram, tudo dobradinho. Oi, Dani, meu anjo chegou, meu socorro. Dani, eu deitei esse dia aqui pensando, Dani, Vanderlei e Camila. Tem mais alguém na família que eu preciso conhecer? E eu vou sortear esse livro aí para vocês, tá? Eu tenho ele, mas eu não peguei, tá ali. Nossa querida Magda Soares. Me colocaram bastante Magda, né? Algumas referências. Magda vem em grande quantidade, força, vou ganhar. Deus te abençoe. E eu vou sortear aqui no papelzinho mesmo para fazer ao vivo. E quem sair aí me passa no direct o contato, o endereço, que nós não somos em 3. Então eu conheço todo mundo. Oba! Que eu já compro aqui e mando aí entregar no seu endereço, tá bom? Boa sorte para vocês. É uma forma que eu sempre procuro de ajudar. Eu adoro dar livro, porque eu amo livro, e eu acho que a gente tem que ter boa referência.
porque eu falo aqui, mas você vai ler lá e tirar a sua impressão também, tá bom? E aí, me diga aí, você já fez você faz avaliação diagnóstica com a sua turminha? Sim ou não? Sua unidade não faz, sua escola não pede, você faz por conta, você não faz? Já fizemos esse ano. Boa noite, Adriana. Deixa eu ver quem mais chegou lá. É que tá branco o meu slide ali, eu não consigo enxergar. Conta aí para mim se você faz a avaliação diagnóstica. Selma está dizendo que sim. Marinês, boa noite, entrou agora. Adriana já mandou uns coraçõezinhos. Fala aí para mim se você faz avaliação diagnóstica na sua turma. Independente, tá? Eu vou falar um pouco mais aqui de sondagem, que eu recebo bastante perguntas sobre sondagem, tem bastante dúvida sobre sondagem. Mas a avaliação diagnóstica, independente do ano escolar, segmento que você está fazendo, que você está lecionando, a gente faz. É muito bom fazer. A Luana diz que sim, a Adriana diz que sim, Leandro diz que sim, Cris, pedagoga, diz que sim. É uma prática nossa aí. Então, talvez eu vou chover no molhado aqui para muita gente, que vocês já sabem bastante aí. Esse início de ano eu só fiz umas sondagens, Edinha está falando. Eu também fiz sondagem, porque eu estou com o primeiro aninho, né? Então, assim, depende do segmento que você está, é que cabe aí algumas coisas a mais, que você vai olhar para algumas habilidades a mais. Senão, nós que estamos lá no começo, ou até educação infantil, que já me perguntaram aqui também, se educação infantil, a gente faz sondagem? Sim, nós podemos fazer sondagem. A não ser que seja lá 3 aninhos, aí não, tá bom? Mas já com 4 aninhos, 5 aninhos, pode fazer sim. Nós podemos organizar assim. Aí vai muito da gestão, vai muito do lugar que você trabalha, né? Às vezes não aceita, às vezes pedem, como eu já tive relatos aqui das meninas, quando nós falamos algumas coisas sobre isso, que é obrigatório fazer. Então, depende muito de onde você está lecionando aí. Então, como a gente faz aí Eu vou tirar isso aqui para eu ver o que vocês estão escrevendo, né? Como que a gente faz essa avaliação? Primeiro, nós vamos falar o que é essa avaliação. Este ano, com o primeiro ano, apenas uma sondagem. Eu também, Cris, também só sondagem. O que é essa avaliação? Por que eu não fiz nada? Os meus são bebês. Ok, Dani, tá certinho então aí. Para que nós fazemos essa sondagem e como nós fazemos essa sondagem? Que isso é muito importante. Não adianta fazer porque a unidade está pedindo, a coordenadora falou que tem que fazer e não saber o que fazer, por que fazer, como fazer, né? Que é bem importante. Então, o que é essa sondagem? O que é essa avaliação diagnóstica? A sondagem, estou falando de sondagem, mas não é. A sondagem é um dos instrumentos aí que a gente pode usar para avaliar, né? Que a gente tem os tipos de avaliação, os instrumentos de avaliação. Então, segundo Hoffman, eu trago aqui, tem os slides, no final do slide sempre deixo a referência bibliográfica para você, ia fazer o relatório descritivo, mas não deu tempo. Ah, tá, por causa que nós nem fechamos o bimestre também, né? Ah, do início, né, você está falando. Mas é complicado, né, quando é com bebê. Principalmente se ele está ingressando ali, é a primeira vez que ele está chegando, né? Hoffman traz, a avaliação é uma tentativa de definição do significado primordial de sua prática educativa. Vários educadores notáveis e com formação diversa voltam sua atenção para o processo de avaliação educacional. Segundo o dicionário, avaliar é o processo que visa verificar. Então, nós estamos fazendo apenas uma verificação da aquisição de competências e também de habilidades de uma determinada área do conhecimento. Então, toda vez que a gente se propõe a avaliar, o que é essa avaliação? Nós vamos ter indícios, ter bases ali do que já se sabe, né? Até onde aquele conhecimento está consolidado e construído. Boa noite, Laila. Carolina, boa noite. Maiane, boa noite. Rita, boa noite. Então,
Libânio também traz muito sobre avaliação, adoro Libânio, e ele fala, ele afirma num dos seus livros aí, citado aqui de 94, que a avaliação é uma tarefa complexa, que não se resume a realizações de provas e atribuições de nota. A avaliação, assim como cumpre funções pedagógicas, didáticas, de diagnóstico, de controle em relação às quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento escolar. Eu sempre faço para verificar os níveis em que estão meus alunos, para planejar atividades de acordo. É isso mesmo, Edinha, é isso que nós vamos falar aqui. Exatamente isso. Oi, Rita. Então, o que traz Libânio que é uma tarefa complexa, porque não é fácil a gente avaliar ninguém. É tão ruim você ter que dar uma nota para alguém. É muito mais ruim do que você ser avaliado, né? Porque não é fácil a gente ter que medir, mensurar isso. Mas aqui no caso que nós vamos falar, boa noite, Tuca, tudo bem? Não estamos falando das avaliações aí classificatórias, né? Que vão dar nota. Nós estamos hoje, agora, falando da avaliação diagnóstica mesmo. Avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento de aprendizagem. É ela que permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu, e reorientar o aluno, o educando, para que supere suas dificuldades na medida em que importa é aprender, segundo Lucchesi. Então, aqui já está outro indício do que nós vamos falar aqui. É tomar conhecimento, mas para que isso, né? Como a nossa amiga aqui, deixa eu voltar, a Edinha disse, a gente olha para isso para fazer algo, porque se eu só avaliar por avaliar, não adianta, professor. Na minha escola, não aplicamos prova para o primeiro ano, avaliamos o dia a dia. Isso é uma outra questão também, que eu já dei bastante informação disso e a gente pode pontuar aqui. Esse cuidado desse avaliar no dia a dia, né? Cuidado nesse avaliar do dia a dia. E isso pode não nos dar tanto indícios, e eu vou te falar depois por quê sobre isso. Por que avaliar? Então, nós vimos o que é. Então, a gente está buscando indícios do conhecimento já obtido pela criança, pelo aluno. Ao meu ver, como fica o diagnóstico na volta dos alunos em pós-Covid? Qual o melhor instrumento ter como base do ponto de partida? O ponto de partida vai ser o mesmo. Nós vamos ter, eu acho, tá? Ô, Carolina, eu tô falando por mim. Vai ser como se a criança estivesse chegando lá no começo do ano. Porque eu acredito que essas aulas que nós estamos dando não vai ter grandes avanços. Por quê? Porque nós estamos, eu vejo que por mim, nós estamos dando de uma forma generalizada. Eu tinha alunos pré-silábicos, silábicos com valor, sem valor, por exemplo, no meu primeiro ano, tá? Olhando só para a fase de escrita, sem olhar os outros conteúdos. Imagina quem está com terceiro, com quarto, com quinto ano. Então, e alunos alfabéticos. O nível e a qualidade de atividades que nós estamos enviando é muito simples. Por exemplo, aquilo para os alfabéticos não está avançando nada. Agora, para os pré-silábicos vai avançar? Não sei. Depende de como o pai está aplicando ali também. Se ele só der para o filho copiar e falar que está feito, não tem. Assim, nós sabemos que como a criança aprende, não é por cópia, não é por memorização. Então, nós vamos ter que voltar com a cabeça de quem está recebendo o aluno lá em fevereiro. E ver se ele, pelo menos, está no mesmo nível de que nós deixamos. Porque nós não tínhamos feito a avaliação do primeiro bimestre, mas, por exemplo, eu sei, e eu tenho lá registrado, que os meus alunos, alguns já avançaram, dentro da hipótese, por exemplo, né? Mas é um recomeço, não adianta. A gente vai ter que olhar para o ano que está, o que eu quero naquele ano, qual é a meta do ano, e ver e fazer uma avaliação para ver em que momento ele está. Mas eu acredito que não vai ter avanço, né? Infelizmente, não vai ter avanço. Se tiver mínimo do que se espera para um ano letivo, mas a gente tem que andar. Então, por que avaliar? A gente tem aí algumas... meu slide está aparecendo ao contrário. Nós temos modalidades de avaliação, que são a diagnóstica, processual, cumulativa, a formativa, que é a ideal, né? E que até trazem os documentos para que a gente faça a avaliação formativa. E tem aquela também que é
classificatória, participativa. Vários autores dão alguns nomes aí, muda nome, mas nós temos os mesmos objetivos dentro dessas modalidades. E hoje nós vamos falar especificamente da diagnóstica, que é basicamente a avaliação diagnóstica, é uma prova, uma avaliação, que gera um relatório baseado no desempenho dos alunos por meio da análise das habilidades e das competências que os alunos já possuem. Por exemplo, eu vou fazer de fase de escrita, eu quero saber o que o meu aluno já sabe sobre o sistema de escrita. Eu estou com 3º, 4º ano, eu tenho que olhar o que... uma coisa importante que eu já vou pôr aqui. Eu não vou olhar, quando eu vou fazer diagnóstico, pensa isso. Eu não vou olhar as metas do 3º ano. A criança chegou no 3º ano comigo. Eu vou fazer uma sondagem para saber o que ela sabe do 3º ano? Não. Eu tenho que saber o que era a meta do 2º ano, né? O que ela tinha que ter aprendido lá, que ela tem que chegar aqui no 3º ano já sabendo. Eu tenho que avaliar o que ela já sabe aqui no 1º ano, que ela aprendeu lá na pré-escola. A meta do 1º ano, da pré-escola, das habilidades da pré-escola, ela já sabe? Por exemplo, o nome. Eles trabalham o nome da criança. Quantas das minhas crianças sabem nome? Então, a avaliação diagnóstica nunca é do que você vai dar naquele ano, porque você não trabalhou ainda. Já pensaram nisso? Eu tenho que ver do que já foi trabalhado com o aluno e eu pensar no que ele já sabe do que foi trabalhado com ele, né? Deu para entender? Então, não olha muito para as suas habilidades, para os seus objetivos só. Pode olhar também. Quem sabe ele já sabe alguma coisa ali, mas é o que da onde ele vem, o que ele já sabe. Por exemplo, eu não vou fazer uma avaliação de sondagem na minha sala, no 1º ano, para ver se ele já sabe, se ele está alfabético. Não, eu vou ver se ele já sabe o nome, se ele conhece as letras do alfabeto, né? Dá para eu saber também se ele tem um pouco de consciência fonológica, porque isso é trabalhado lá no infantil. Eu sei que eles não vão estar. Alguns estarão, mas não é a meta do infantil me entregar ele, fazer um trabalho para que ele chegue no 1º ano alfabético, por exemplo. Né? Então, a gente já tem que ter esse pé no chão aí de objetivos que a criança está chegando. O que é importante a gente falar da avaliação? Opa, eu fico passando meus slides. A avaliação, ela é um processo e ela tem etapas, tá? Mesmo a diagnóstica. Nós falamos lá que tem várias modalidades. Eu vou mencionar aqui somente a diagnóstica, seja para qualquer ano letivo. Mas ela é um processo e ela precisa passar por etapas. E quais são as etapas? Primeiro, você tem que pensar o que você vai avaliar. É nisso que eu estou dizendo aqui agora. Eu tenho que pensar, eu vou fazer essa avaliação para saber se o meu aluno sabe o quê. Depois disso, você tem que estabelecer critérios avaliativos. O que você vai olhar para aquilo? Além do instrumento, é claro, né? Nem coloquei um instrumento aqui que não entra, mas o instrumento também é uma. A sondagem é uma. Você vai fazer, se você está no 3º ano, você vai fazer de leitura. O que você vai usar? Você vai usar texto? Você vai usar imagem para leitura? O que você vai usar de instrumentos para avaliar? Você vai fazer oral? Você vai dar um jogral? Você vai dar uma prova escrita de interpretação? O que você vai fazer? Como você vai fazer, né? Que é o 3º item, selecionar instrumentos avaliativos. Depois que você fez a avaliação, a próxima etapa é analisar os resultados. Então, é hora da gente olhar para aquilo, o que foi produzido e o que eu tenho de resultado. E aí que a gente está coletando dados nesse momento, né? É uma coleta de dados. E aí vem a parte importante e que inúmeros autores nos trazem, que a nossa avaliação é falha. Somente o Libânio fala bastante disso, que a nossa avaliação é falha porque a gente para aqui. A gente analisa os resultados e para. O intuito mais importante da avaliação é o depois disso, o próximo passo que muita gente não dá. O que é? A avaliação, ela tem um tripé, vamos dizer assim, aí, uma tríade, que depois que eu realizei, depois que eu analisei os resultados, eu tenho que ou retomar mediante ao que eu tenho de resultado,
eu tenho que retomar coisas que não foram consolidadas, eu tenho que aprofundar, porque está quase bom o consolidamento disso, vamos assim dizer, está acomodado, mas nem tanto. Lembra da assimilação, acomodação? Então, eu tenho ou que retomar, ou que aprofundar, ou tá tranquilo, eu posso avançar. Para isso que a gente avalia. Para, a partir dos resultados, eu saber o que fazer. Para eu dar o próximo passo, para eu planejar. Porque se for só para eu saber o que o aluno sabe e eu não olho para o meu planejamento e eu não mudo o meu planejamento, não valeu de nada a minha avaliação. Certo? Então, isso é muito importante na avaliação. Eu vou até mostrar meu slide aqui. Ô, gente, tá tudo bem? Vocês vão me dando ok aí, porque... Vou até mostrar ali, ó. É isso aqui, ó. O que será avaliado, estabelecer critérios, instrumentos, analisar o resultado e a parte importante. O mais importante da nossa avaliação. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso. Porque se eu parar ali só na análise dos resultados, por exemplo, lá na minha fase, lá vou falar da minha sala, tá? Lá no primeiro aninho. Eu sei que eu tenho 5 pré-silábicos, 6 sem valor, 2 com valor e 1 alfabético. E o meu planejamento já está todo organizado e eu fiz a sondagem para dizer que fiz, e as minhas atividades não são coerentes para a fase que eu tenho mais crianças na sala e que também atenda as outras crianças, eu fiz a avaliação por mera burocracia. Não vai me adiantar. A Luana está colocando avaliar a nossa prática, que aí entra a autoavaliação. A autoavaliação também é um tipo de avaliação que serve tanto para nós, ela também cabe a nós, como também ao aluno, quando nós estamos falando de alunos maiores, né? Ele também tem que saber por que ele está sendo avaliado, o resultado dele, e essa parte, essa tríade aí, do que deu de resultado, o que ele precisa, se ele precisa retomar algum assunto, aprofundar ou seguir adiante, o que ele está bom, ele também precisa ter consciência disso, e é na autoavaliação, tá? Mas enquanto nós professores, se a gente fizer o nosso planejamento já pronto, e a gente não mudar e não alterar isso, não há por que fazer avaliação. Diagnóstica, não, tá bom? Esse também é o princípio da avaliação formativa. Eu acho que eu repeti o mesmo slide, tem 2 vezes aqui. Então, para que a gente avalia? Para a gente olhar para nossas práticas, olhar para nossas estratégias, olhar para o nosso planejamento e alinhar isso. É para isso que a gente avalia, tá? Porque a prática diz muito também, a avaliação diz muito também da minha prática. Onde será que está o erro? Porque se eu dou um conteúdo, se eu estou trabalhando habilidades e eu tenho mais de 50% da sala não atingiu, eu tenho que olhar para as práticas. Talvez o problema esteja ali, nas estratégias, na forma de ensinar, está no ensino e não no aprendizado. Porque nós temos uma dupla via aí, o ensino e o aprendizado. Então, nem sempre é só o aluno. A gente tem que olhar a prática da gente também. Luana, perfeito aí, Luana. A avaliação diagnóstica ajuda a identificar as causas de dificuldades específicas dos estudantes na assimilação do conteúdo, é o que a gente tem falado aqui. Para que mais eu vou avaliar também? Para identificar a realidade da minha turma e os saberes da turma. Porque vai nos dizer o caminho a seguir. Isso vai facilitar a nossa vida na hora do nosso planejamento. A gente tem que cuidar para avançar os alunos, a gente tem que cuidar para saber a partir de onde eles sabem e eu não dar um desafio tão grande que ele não possa resolver. Não posso vir falar igual eu que com vocês, eu não posso vir falar de uma coisa que vocês não têm conhecimento, por exemplo. Vocês não vão acompanhar nem o que eu estou falando. Então, a gente tem que saber o que o aluno sabe e alinhar com nossa prática e nosso planejamento. Outro para quê? Observar se as crianças apresentam ou não habilidades para o ano escolar e as metas do ensino de aprendizagem. O que acontece muito, eu recebo bastante aqui. Crianças lá no 3º, no 4º ano, que não sabem ler e escrever. E aí os professores se perguntam, o que eu faço?
Quando você faz uma avaliação diagnóstica, lá no começo, gente, a avaliação diagnóstica não é só no começo do ano. Ela cabe em vários momentos, né? A gente faz, por exemplo, quando chega aluno novo na sala, você tem que saber o que ele sabe. Eu pego aquele único aluno ali e vou fazer alguma avaliação com ele para saber o que ele sabe, para eu conhecer esse aluno a nível do seu conhecimento escolar. Então, por exemplo, se é uma realidade, é difícil. Ai, Tilane, mas isso é impossível, é difícil. É difícil, não é impossível. Mas se eu estou com um aluno de 3º, 4º ano e ele não sabe ler e escrever, o que eu tenho que fazer? Não adianta você ficar lá dando conteúdo, textos, é uma bola de neve, o negócio vai crescendo. Ele precisa, primeiro, compreender o sistema de escrita alfabética. Porque senão ele não está lendo, estão lendo por ele, ele não está escrevendo, estão escrevendo por ele, e ele está ali por estar, ele não está avançando. Então, a gente tem que, é difícil, mas a gente tem que aproveitar, e você também tem que dar o conteúdo que está para a série. Mas o que é mais importante nesse momento, né? O que vai ajudar esse aluno? Então, se eu estou dando, por exemplo, geografia um texto, eu pego parte daquele texto, eu pego alguma coisa daquele texto e vou focar no ensino do sistema de escrita para ele. Porque ele precisa compreender o sistema de escrita. Porque senão ele não vai. Isso é aquilo que vai, né? É a bola de neve. Vai indo, vai passando, e a gente tem aí a progressão continuada, e a criança vai passando de anos sem saber do que tem que saber mesmo. O que é correto em uma turma de 2º ano, por exemplo, eu faço uma avaliação diagnóstica com habilidades do 1º ano para ver se eles estão tentando. Pensando no que eles saíram sabendo do 1º ano, Alessandra. É isso mesmo. Porque nós não temos as progressões de habilidade, né? Progressão de habilidade. O que tem no 1º ano, no 2º ano, vai ter aquilo e mais um pouco. Se você pegar a BNCC, tem lá de 1º ao 5º. Tem habilidades que são específicas de 1º, tem habilidades que são específicas de 1º e 2º, tem habilidades que são específicas de 1º, 2º e 3º, as habilidades elas vão se repetir. Então, tem coisas que está proposta para o 1º, 2º e 3º ano. Tem coisas que cabe só ao 1º, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber o que... Não adianta se avaliar querendo alguma coisa que não foi nem trabalhado no 1º ano, no ano anterior. Por isso que a gente tem que olhar um pouquinho, e eu digo assim, não olhe para a meta e habilidade do seu ano só específico. Então, o que ele precisa sair sabendo do 1º ano, o que ele precisa sair sabendo do 2º ano. E a gente vai olhar para a nossa avaliação diagnóstica em cima disso. Sempre, tá? Aplico avaliação com habilidades do 2º ano para ver quem aí já sabe aquelas habilidades do ano. O do ano, normalmente, se eles estão no 2º ano, eles não vão saber a do ano, porque a gente vai trabalhar. Mas tem muitas, é isso que eu estou te dizendo, tem muitas habilidades que a BNCC traz, que ela se mantém no 2º ano. Ela começa no 1º ano, no 2º ano ela também está lá proposta com mais alguma coisa para o 2º ano. Essa é a progressão que a gente tem de habilidades, tá? Por isso que nós temos um processo de alfabetização. A alfabetização, ela não se dá num único ano, só no 1º ano, né? Ela está proposta para o 1º e 2º, com o 3º ainda, para a gente poder aprofundar, principalmente nas questões ortográficas da língua. Por isso que o professor se mata e se cobra tanto, porque ele acha que ele é do 1º ano, ele tem que entregar alfabetizado. Não é isso. Olhem para a especificidade do ano. É um processo, né? A criança tem que passar por esse processo. Olha o que eu falo sempre aqui, meu lema e minha logo, tudo, casulo. Nós não podemos abrir o casulo, senão você mata a borboleta. É um processo. Ela tem que passar por aquelas fases para ela sair linda, maravilhosa e transformada. Isso eu imagino aqui na minha mentinha, que nosso trabalho é esse. Nós temos casulos e casulos na nossa mão, e o nosso trabalho está ali de cuidar, alimentar, para que ele possa percorrer esse processo e se transformar. É nisso que eu acredito. E tem os tempos dos alunos, os ritmos do aluno. Quanto a gente fala que isso é importante a gente respeitar, né? Refletir sobre as causas das dificuldades recorrentes, definindo assim ações para sanar problemas. Temos também as outras causas de não aprendizagem na sala de aula, que a gente tem que olhar para isso também, né? Então, a avaliação também nos vai dar esse norte aí, para saber se a gente tem que fazer um encaminhamento, se a gente precisa ajudar esse aluno de alguma outra forma.
Às vezes não é um transtorno, é uma dificuldade, mas é um novo conteúdo, precisa de um reforço escolar, que é diferente do atendimento psicopedagógico. Ah, eu até coloquei aqui mais à frente, mas eu vou falar já já. Ó, de acordo com Ausubel, o que o aluno já sabe é a ideia âncora na sua denominação. É a ponte para a construção de um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais existentes ou de elaboração de outras novas. Então, a gente precisa dessa âncora para avançar e para aprender mais. Quando a criança reflete sobre um conteúdo novo, ela ganha significado e torna mais complexo o conhecimento prévio. Para Piaget, todo conhecimento só é possível porque há outros anteriores. Então, aqui já traz tanto a importância também da gente, que nós já mudamos e avançamos nisso, né? Temos falado aqui, graças a Deus, que a criança não chega na escola sem saber nada, ela chega com saberes. E é isso que apoia para um novo conhecimento, e nisso que a gente vai aí escalando esse conhecimento e vai aumentando esse conhecimento que nós temos. É dessa maneira que se desenvolve a inteligência, segundo Piaget. Eu gosto de trazer referência para vocês, para a gente alinhar sempre a teoria e a prática, tá bom? Falar, mas por que o aluno, eu tenho que saber o que o aluno sabe? Porque a partir daquilo você vai dar propostas para ele, que ele consiga fazer. Então, algumas dicas aí. Avaliar habilidades do ano anterior. Então, não que você vai pegar especificamente aquilo lá, mas pensa, eu vejo muito professor pensando no do ano, então eu tenho que ensinar sistema monetário para o meu aluno agora, eu vou ver se ele já sabe sistema monetário. Ele não vai saber do jeito que você quer que ele saiba. Você vai saber noções, pode até testar se ele sabe algumas noções disso, né? Mas isso foi trabalhado no ano anterior? Essas noções, como vieram do ano anterior? Não faz isso só no início, a gente não faz avaliação diagnóstica só no início. Por exemplo, eu trabalhei ali nesse começo de ano com algumas crianças mais de perto, que eu fazia agrupamentos e que eu estava fazendo mais intervenção, que são as crianças que estavam no pé silábico. Em uma hora ou outra, eu sentava com a dupla e eu pedia para escrever algumas palavras, eu estava fazendo uma sondagem com eles para ver se eles avançaram durante o percurso. Então, eu sempre estou ali avaliando, estou sempre olhando para aquilo, né? Nesse caso aí, se a gente olhar, a gente está pensando mais na formativa, mas eu tenho que olhar para isso o tempo todo. Sempre há necessidade. Eu coloquei exemplo aqui do psicopedagógico. O que é isso? Quando a gente recebe, né, enquanto psicopedagogo, algum aprendente, aluno, como você quiser chamar aí, tem várias nomenclaturas que nós utilizamos. Para atendimento psicopedagógico, ele chega para a gente já com várias avaliações, né? Normalmente, várias avaliações. E aí, o que acontece? Nós não partimos da avaliação que o outro profissional fez. Nós fazemos a nossa. Porque eu preciso olhar para aquilo e ter o meu parecer. Então, não é porque a criança chegou já com uma avaliação que eu vou partir daquilo. Não, faça a sua avaliação. Você vai trabalhar com ela. Então, o que eu quero dizer nisso o aluno chegou, transferiu de uma sala para outra, já fez. Faça a sua, professor. Olhe com os seus olhos para isso, né? Faça do modo que você veja, que você visualize aquilo, que você tenha a sua interpretação daquilo. Então, se o aluno chegou agora, se ele já tem uma avaliação e chega, não olhe para aquilo. Faça a sua avaliação diagnóstica para ver onde seu aluno está. Esse é o meu conselho para você, tá bom? Você trabalha, por exemplo, o alfabeto o ano inteiro? Quem aqui trabalha, que a gente tem umas rotinas permanentes na sala de aula, né? Por exemplo, começo lá a leitura do alfabeto, leitura de números, eu faço leitura de leite, eu leio todo dia para os meus alunos, e isso é uma prática diária das nossas aulas, certo? Você lê o alfabeto do começo do ano até o final do ano, professor? Somente o primeiro ano. Você lê? Põe aí para mim se você lê.
Eu vim dar uma olhadinha aqui no Facebook se tem algum comentário. Não tem, eu não sei nem se está aparecendo lá, porque não está aparecendo nada para mim. Então, não sei se está aparecendo pro Facebook. Vocês trabalham o alfabeto o ano inteiro fazendo aquela leitura inicial? Vocês já se perguntaram? No início, sim. Isso, no início. Quando seus alunos já sabem aquilo, você não precisa fazer aquilo todos os dias, por exemplo. A gente vai recitar, a gente vai olhar para o alfabeto, a gente vai falar as letras, enquanto as crianças não conhecem o alfabeto. As crianças já dominaram aquilo, eu vou para o próximo passo, eu não preciso ficar todo dia. Então, o que eu vejo às vezes é assim, ó, professor que faz essa leitura diária e, vamos colocar, perde um tempo na sala de aula fazendo todos os dias o mesmo ritual. Lê o número, lê aquele quadro numérico que é memorizado, né? 1, 2, 3, 4, a criança não está nem olhando. 5, 6, 7, 8, 9, a criança nem está olhando mais, né? Já virou mecânico. Fala o alfabeto diariamente. 4, 5 anos, sim, todos os dias, até ele saber. Sim, ele não sabe. Mas cabe, depois que meus alunos já estão todos alfabéticos, todos escrevendo, eu tenho que tratar de outras questões, eu ficar lendo todos os dias o alfabeto, não estou falando para você nunca mais ler. Mas eu preciso fazer isso todo dia quando eu começo a minha aula? Não, tá bom, Dani. A gente tem que olhar para o que o aluno já aprendeu e partir para frente, né? Então, você não tem que ficar lá 200 dias letivos lendo o alfabeto todo dia às 8 da manhã. É só uma reflexão para você. Isso também é um diagnóstico. Meus alunos já dominam, eu preciso fazer só com quem não consegue. Então, isso é uma dificuldade também de adaptação de atividade que a gente vê, né? Eu tenho 5 pré-silábicos, o resto tudo alfabético, eu não consigo olhar para os alfabéticos para eles avançar e só fico cuidando dos pré-silábicos, porque eu não consigo adaptar a atividade de lá para cá, daqui para lá. É difícil mesmo, mas a gente tem que começar a olhar essas coisas dentro de sala de aula. Seus alunos já dominam, já sabem? Não precisa. Eu estou com o 3º, 4º ano. Eu tenho que ler alfabeto todo dia? Não. Eu tenho lá 2 que não sabem o sistema de escrita, não conseguem ler e escrever no 3º ano. Eu vou fazer com ele, não com os demais, né? Então, facilita o nosso trabalho aí. E como avaliar? A gente tem que olhar aí para as habilidades que a gente vai avaliar, né? Ou, no caso, as fases de escrita. Saber isso daí, o que eu estou avaliando. Planejar o tempo, e no caso, eu vou mostrar aqui a avaliação de sondagem, porque eu recebi bastante de sondagem, tá? Eu tenho que saber um campo semântico, então, para fazer a sondagem de escrita. Como que faz, Edilane? Você precisa saber as fases de escrita, planejar que tempo você vai fazer isso na sua rotina, em que momento, com quais alunos, com quantos alunos, por quanto tempo. Você tem que determinar um campo semântico. O que é campo semântico? Você vai olhar para alguma coisa e determinar lá as palavras. Por exemplo, frutas, animais, doces, vestuário, higiene, Natal, não sei, alguma coisa assim, comida. Isso é um campo semântico. Porque quando a criança é solicitada para escrever, ela já sabe o que ela vai escrever. Nós temos que depois analisar esses resultados e planejar as atividades, olhando para o resultado que nós tivemos na avaliação diagnóstica da sondagem, tá bom? E para isso, a gente pode usar tabelas para registrar. Nós temos lá o mapa da classe, esse mapa é disponibilizado, eu uso aqui, eu acho que todo mundo conhece esse mapa, você pode criar o seu próprio mapa, e ali a gente vai, a gente vai registrando. O aluno faz uma inicial e faz uma por bimestre, e tem também lá, as cores identificando cada fase de escrita que ele está. Para que isso? Porque eu tenho que mensurar e eu tenho que saber quando o meu aluno avançou. Para os outros anos, a gente pode fazer, uma ficha só de leitura, uma ficha só de escrita, e colocar o nome dos alunos e as habilidades que você está avaliando também. Porque você vai saber o que o aluno aprendeu, avançou naquelas habilidades, quando você voltar a fazer uma outra avaliação para mensurar isso.
Então, as tabelas nos ajudam. Pode ser no Excel, você não sabe mexer, imprima, pinta, faça à mão, mas a gente tem que medir isso de tempo em tempo para ver o avanço das crianças, tá bom? Olhe para o seu segmento, né? Então, se ele sabe o nome, olhe para as fases de escrita, você tem que saber as fases de escrita do aluno, independente de que você está trabalhando aí, porque a gente encontra muitas crianças lá no terceiro, quarto ano, quinto, que não sabem ainda ler e escrever. O que ele sabe sobre o conhecimento que ele tem do sistema de escrita? Ele sabe letras, ele sabe ele sabe letras, ele sabe nome das letras, ele sabe a forma das letras, ele sabe a ordem alfabética, a sequência alfabética. Ele conhece os diferentes tipos de letra, ele reconhece, né? Ele não precisa escrever, mas ele reconhece os diferentes tipos de letra. Na leitura, o que ele sabe? Ele sabe usar estratégias de leitura? Ele olha para a primeira letra, ele olha para a última letra, ele olha para as letras mediais, que são as do meio. Ele faz essa comparação entre letras, né? Ele acompanha com o dedinho quando ele faz a leitura, ele tem noção de direcionalidade, da esquerda para a direita, de cima para baixo, que a gente avalia na leitura e na escrita também. Na escrita, como que ele está escrevendo? Ele já sabe em que fase de escrita que ele está. E se ele já está alfabético, eu tenho que olhar para outras coisas. Ele faz segmentação, ele tem noção de palavra, ele sabe algumas regras ortográficas, acentuação, a gente tem que começar a cuidar disso nos alfabéticos. Porque alfabético não é alfabetizado, alfabético é uma fase de escrita. Até ele se tornar alfabetizado, eu tenho um caminho ainda para seguir com ele. E essas sondagens, essas avaliações podem ser no individual, podem ser no coletivo, dependendo do instrumento e do segmento que você está trabalhando, em grupos, ou, gente, a gente tem que cuidar para dar oportunidade para crianças também que se expressam melhor oralmente, né? Principalmente aí quem tem dislexo na sala. Eu preciso garantir oralidade para essa criança, porque às vezes ela não me dá ali na escrita, mas ela me dá oralmente algumas coisas. Então, você tem que conhecer aí também sua turma e garantir, porque às vezes você faz uma prova, uma avaliação escrita, a criança não te dá o repertório que ela tem, que ela poderia te dar oralmente, né? Eu tenho essa planilha, alguém perguntou aí. Então, o planejamento em si da sondagem. Definir o campo semântico, que eu já disse, escolher aí, por exemplo, frutas. Nós vamos escolher as palavras da maior para menor, nós começamos lá com a polissílaba. Por quê? Porque a criança tem lá, quando está no pré-sílabico, o mínimo de letra que ele aceita escrever. Se eu começar com a menor letra, ele vai se recusar a escrever. Então, eu começo da maior para a menor. Tem que escolher uma frase no final que tenha uma das palavras dentro do campo semântico, qualquer uma, tá? Para ver se ele repete da mesma... Se ele faz essa referência, tem criança que vai escrever, ela não reporta que ela já escreveu, tem criança que reporta e vai lá e copia até. Para isso que a gente põe a palavra na frase. Individualmente, essa sondagem de escrita, de fases de escrita, demora um tempo para fazer, mas eu faço e é bom a gente fazer individualmente com papel sem imagem. Por que sem imagem? Porque a gente quer tirar as crianças do pré-silábico, principalmente, de uso de gráficos e números. Então, deixa o papel em branco, a gente vê um monte de coisa quando você dá o papel em branco para a criança, noção de espaço, como que ela utiliza esse papel, então, dê sem imagem. Na sala de aula, em aprendizagem, pode dar imagem? Pode, mas quando você estiver avaliando, melhor não, tá bom? Alfabeto para consulta. Então, a gente sempre tem uma cartelinha ou na lousa. Ah, eu esqueci. Então, ele vai falar, ele pode se reportar e lembrar desse alfabeto. E ditar uma palavra de cada vez. Então, você vai começar pela polissílaba, trissílaba, dissílaba, monossílaba, frase. Monossílaba a gente nem está usando mais em sondagem. A gente usa 2 de sílaba, tá? Porque é muito desafio para o aluno. Então, dita uma, ele escreve, pede para ler. E falar a palavra sem silabar. Então, eu não vou falar garrafa. Essa palavra não pode também, ó. Tem 3 A, né? Que são as sílabas aí que a gente não pode usar essa repetição de vogais. Eu tenho que falar do jeito que eu falo normal, fluente, tá? Sem pausas sonoras. Solicitar a leitura e indicação após as escritas. Depois que ele termina, você precisa e deve pedir para que ele leia, mostrando, ajustando com o dedinho ali.
E depois que a criança sai, não passa na frente da criança, você vai lá e anota como a criança leu, tá bom? Para depois você conseguir fazer um registro, uma avaliação. Eu tenho um exemplo de uma minha aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Opa, bati a mão, hein? Ó. Então, a criança leu global. Ela está na fase pré-silábica, tá? Tem a frase lá, o suco de morango. Viu que ela nem se reportou a palavra morango, que eu já havia dado, certo? E aqui tem uma sondagem que eu fiz, um pedacinho de uma sondagem, ver se o Instagram consegue assistir, do meu aluninho que eu pedi para ele vir aqui em casa e eu fiz com ele, ó. Nós vamos escrever na lista. A primeira coisa que você vai escrever é cacerola. Eu pedi para escrever acerola. Lê pra mim, né? Nossa, onde que está escrito isso? Cacerola. Agora você vai escrever morango. Olha que gracinha. Veja que eu dito a palavra normalmente e não faço nenhuma intervenção. A criança está produzindo a sua escrita sozinha. E dessa forma, a gente tem que fazer com todas as palavras, tá bom? Eu tenho uma outra aqui, que também foi o Davi que fez. Deixa eu soltar para vocês. Tem uma lista de animais, tá bom? O primeiro vai ser rinoceronte. Veja que eu informo a criança o que ela vai escrever, né? É uma lista de animais. Eu falo o campo semântico para ela. Isso é importante. Olha que graça essa escrita. Olha o ron dele. Observe agora. Olha o que ele diz. Errei o olho, diz. Observa que eu não faço intervenção. A criança está ali e ela percebeu que tinha um erro. Então, eu só falei, pode riscar. Que ele ia riscar, ficou indeciso, pode riscar. Ele sabia que terminava com T, ele colocou o O, né? E não tinha o O na palavra. É dessa forma que a gente faz o ditado aí. Dá tempo, tem mais um vídeo? Deixa eu ver. Não, coloquei 2 vídeos. Eu tenho a escrita inteira, depois eu preciso subir, vai ficar gravado e eu vou subir para o YouTube, Alessandra. E eu vou subir, eu só coloquei um trecho aqui da sondagem, mas eu tenho a inteira, tá? Tem outros erros na escrita dele também.
Que amor de letrinha redondinha. É um aluno meu desse ano, e eu queria fazer isso para gravar, porque eu pensei, eu queria gravar, porque eu recebo muita gente me perguntando de sondagem faz de escrita, tem bastante gente com dificuldade, né? Aí começou a travar, para mim tá ok aqui. E aí eu solicitei para uma mãe, falei, Aline, será que você poderia? Eu não gravo ele, eu gravo só a mãozinha. E ela me autorizou, depois eu mandei o vídeo para ela, tal, eu converso bastante com ela, e ela é super bacana, me ajuda aí, né? E ele veio aqui em casa e eu fiz a sondagem com ele para gravar para vocês. Então, ó, o que é importante que eu fiz ali? Eu informo que vai ser escrito, a criança sabe que eu vou fazer uma lista de animais, uma lista de frutas, né? Eu falo uma palavra de cada vez. Não há intervenção minha na sondagem. Estou fazendo sondagem. Eu posso fazer e devo lá no momento de ensino. Aqui eu estou avaliando, eu não faço intervenção. Não marco na frente da criança o que ele... Ai, tá travando, senhor. Mas no Facebook acho que tá ok. Marco na frente dela a marcação de leitura dele, tá? Eu não marco. Não interfiro mesmo vendo falhas na escrita e na leitura. Peço, se você vê que está muito falho, pede, leia mais uma vez, leia novamente, né? Na análise, eu vejo todos os acertos e saberes. A análise é muito difícil, por quê? Porque aí aparece vários momentos de leitura, de escrita, que você fala assim, eu não sei se é sílabo com valor, não é se é sem valor. Olha o contexto todo e veja o que tem mais de acerto ali, qual é a fase que ele está mais próximo. Dilane, fiz isso, mas estou na dúvida. Havendo dúvida, refaça utilizando o recurso do alfabeto móvel. Sabe como que eu refaço isso? Eu dou o alfabeto móvel recortadinho de papel e depois eu colo. A criança cola. A criança cola. Eu queria fazer mais algumas coisas aqui, ó. Mas eu não vou conseguir. Porque, Dilane, aparece toda hora mensagem, vídeo pausado. Mas aqui pra mim tá normal. Gente, o meu tá normal. Facebook tá tudo ok aí? Ah, meu Deus. O meu tá normal, gente. Não sei. Não sei. Ó, eu preciso fazer o sorteio, então eu não posso ir muito longe. Para quem me segue, para quem não me segue, eu quero que você aqui no Facebook comenta aí para mim, ó. O que essa live te ajudou? Aqui no Instagram, eu vou fazer o sorteio. Aqui no Instagram. Gente, deu para clarear aí? Pausa todo instante, tá travando. Não sei o que tá acontecendo no Instagram. Deu para entender? Eu vou ter que correr, porque senão não vou conseguir fazer o sorteio, né? A gente volta, não tem problema. Pausa todo instante. Mas para mim tá ok, gente. Ó, eu vou tirar um print dessa tela aqui. Eu vou postar lá. E você vai me dizer o que te ajudou essa live aqui hoje, tá? O que te ajudou essa live aqui hoje. E para eu marcar aí e eu colocar aí que eu vou começar a fazer um potinho mesmo, depois eu mostro. E tudo que você colocar lá, eu aprendi isso, me obrigado, me ajudou nisso, ou dúvidas, eu vou colocar. Porque vai me ajudar aqui a saber como eu te ajudei. E também, se você colocar dúvidas, vai me ajudar como eu te ajudar mais, tá bom? Tá travando, gente. Travou. Não sei, meu Deus, voltou? Para mim tá normal, gente. Para mim não tá travado. Eu quero fazer o sorteio. Queria pegar o livro, né? Será que vocês aguentam aí sem mim um pouquinho? Peraí. Deixa eu ver se eu pego o livro aqui. Peguei, voltei. Ó, esse aqui, ó, eu tenho, tá vendo? Esse é o meu. Eu vou sortear aí. Gente, travou, mas eu vou colocar lá no YouTube, tá? Fica aqui e eu vou no YouTube. Ó, faz isso aqui pra mim, ó. Eu vou fazer um print dessa live, dessa tela, e vou colocar lá vou postar, a hora que eu terminar a live,
e você coloca lá que essa live te ajudou. Se vocês quiserem, eu volto e coloco mais vídeo do Davi fazendo aí. Ó, não vou olhar, tá bom? O papel tá aqui, boa sorte. Se vocês gostaram da ideia, a gente pode fazer mais vezes. Ixi, Maria, tem cola lá dentro. É fio de cola quente, ó. Ó, peguei uma, tá dobrada, ó. Eu não sei quem é, ó. Quero ganhar, que tá travando. Acabou, porque senão não consigo. Ó, olha o horário. E depois eu consigo sortear. Ah, eu não acredito. Olha aqui. Viram? Acho que eu escrevi o nome dela errado. Luana Lumon. Ela tá aqui na live? Lu, fala um oi aí. Lumon. Lu, você tá na live? Tô aqui, Dani, voltei. A Lu ganhou o livro. Lu, você vai me passar. Lu Monclara, você tá aí sim. Será que você já voltou? Ela colocou voltou. Ó, sorteado. Nossa, eu não vou fazer assim não, senão eu tenho medo de vocês acharem que eu tô fazendo um bolo. Eu vou das coisas bem certinhas. Vou sortear no aplicativo de novo. Ó. Acho que travou, que ninguém tá me falando. Vídeo pausado. Ah, a Luana tá aí. Lu, você. Ó. As meninas que participaram, muito obrigada. Tá tudo aqui as outras, ó. Eu vou abrir para vocês verem. Marluce. Vai cair, eu não vou falar, né? Marluce, tô abrindo se não forem, ó. Professora Laide. A Luana ganhou. Chute Ribeiro, acho que é isso. Ah, mais conhecimento como auxiliar meu aluno avançar. Vamos falar. Pedagogia com carinho, muito obrigada que participou. Deixa eu ver outra aqui. Não teve muita gente, não. Vera Lúcia Xavier, muito obrigada que participou. Cris Pedagoga, 19, muito obrigada que participou. Estou abrindo os papeizinhos que eu não sorteei, tá? Para vocês verem que eu coloquei o nome de vocês aqui mesmo. Jaqueline Figueiredo, Sulino, conversei com a Jaqueline hoje. Obrigada por participar. Catarina Melos, obrigada por participar. Deixa eu abrir outra. Kátia Souza, obrigada por participar. Só tem mais 2, ó. Não teve muita gente, não, que compartilhou. Professora Rosineide, ó. Obrigada por participar. E apoio pedagógico da tia Rafa, obrigada por participar. Mas, ó, tô voltando aqui, a ganhadora foi a Lu Monclara, que é a Luana, que eu vou, me manda aí no direct, que eu vou mandar aqui o livro para você, tá bom? Consegue colocar aí para mim o que virou aí, o que... Ó, tá me dando recado aqui que vai encerrar. Vou colocar lá, muito obrigada a todos. Eu vou colocar lá, vocês respondem aí o que ajudou vocês, tá bom? Nessa live de hoje. E eu vou fazer meu potinho, pode ser dúvidas também. Eu agradeço, vai encerrar, eu não vou conseguir salvar. Fiquem com Deus, passa muito rápido, né? E esse vídeo sobe lá pro YouTube, tá bom? E você do Facebook também, comente aí pra mim. Tchau!